Queria fazer 3 apontamentos sobre duas questões distintas. A primeira relativamente à saúde. À saúde e relativamente a esta matéria que o deputado Edgar referiu, que tem a ver com a luta e o combate ao dengue. Eu gostaria de sublinhar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou uma proposta de um programa de luta e combate ao dengue há cerca de 2 semanas atrás na Assembleia. O PSD votou contra essa proposta. E nós sempre ficamos à espera que essa votação contra significasse que o Governo Regional, o PSD, tivesse uma proposta alternativa. Ora, não deixa de ser curioso que eu vi recentemente na imprensa nacional que o país está a preparar um plano de combate e prevenção à dengue no país. Ora, a dengue ainda não chegou ao país, digamos assim. Nós já temos dengue, ou já temos um mosquito desde 2005, não temos ainda um plano de combate. O país já está a preparar um plano de combate à dengue e isto demonstra, de facto, distintas posições e distintas formas de responsabilidade de uma matéria tão séria, como foi dito, que tem impacto na saúde pública, mas tem também impacto no turismo. Isto, uma primeira nota. A segunda nota, há uma sólida razão para crer que o Governo Regional poderá estar a falhar relativamente à providência de oxigênio no Sistema Regional de Saúde. Ou seja, nós tivemos informações sólidas que demonstram que o Governo Regional tem uma dívida significativa com a empresa que fornece o oxigênio à região autónoma da Madeira, cerca de 4 milhões de euros, não a pagou, devia tê-lo pago até dia 18 deste mês, e se não o fizer significa que há uma ruptura, ou poderá haver uma ruptura de oxigênio. Ora, depois da falha nas farmácias, depois da falha nas comparticipações, depois de tudo o que nós sabemos que existe no quadro do Sistema Regional de Saúde, mais este problema que pode ser de facto muito grave para o Sistema Regional de Saúde e demonstra de facto a desestruturação em que esse sistema está atirado. Finalmente, terceira nota ainda sobre a saúde, parece-me telegráfico, parece-me absolutamente insensato e mesmo irresponsável que o responsável pelo César Ame, portanto pelo Sistema Regional de Saúde, venha dizer publicamente que não tem um tostão na conta para pagar absolutamente nada. Ora, isto demonstra o estado de irresponsabilidade em que se encontra a governação e ao ponto onde chegam as chefias do Governo Regional, que dependem do secretário, a fazer declarações desta natureza e com esta gravidade, sem nenhuma reação do Governo Regional. Parece-me bastante revelador daquilo que é o estado em que está a saúde na Madeira. Justamente, sendo que o PS, enfim, hoje, numa primeira análise, já fez uma série de quase que adjetivações relativamente a este documento. E não, obviamente que não da melhor forma. Sim. Bom, nós gostaríamos de não adjetivar o orçamento dessa forma, como parece óbvio, Gil. De qualquer maneira, nós estamos perante um orçamento que não faz aquilo que nós esperávamos que fizesse. Nós esperávamos que este orçamento obtivesse um compromisso, que nós sabemos que é difícil, mas um compromisso entre o pagamento de uma dívida colossal, que o PSD fez ao longo dos anos e, sobretudo, com uma parte de dívida que foi escondida deliberadamente e isso provocou a situação de crise repentina que nós temos, entre esse compromisso, entre o pagamento da dívida, entre a dinamização da economia e entre a salvaguarda daqueles que ficam à margem do desenvolvimento económico e, portanto, aqueles mais desprotegidos da sociedade. Ora, esse compromisso não existe definitivamente. Mas há aqui uma questão relativamente à dívida dos tais 1.100 milhões de euros, que é um orçamento retificativo precisamente para atender a esse problema. Isso é no orçamento retificativo, mas já vamos a isso. Mas dizia eu que este compromisso era um compromisso essencial que não está refletido de maneira nenhuma neste orçamento e eu quero lembrar uma coisa importante para as pessoas que nos estão a ouvir, é que este orçamento é o reflexo daquilo que foi a atuação do governo do PSD. Este orçamento é o orçamento do Dr. Alberto João Jardim, é o orçamento do PSD Madeira. E esse orçamento do PSD Madeira serve para tapar um conjunto significativo de asneiras, de prevaricações e de situações absolutamente irresponsáveis e inqualificáveis que foram feitas ao longo dos últimos 10 anos. E é bom que ninguém se esqueça disto. Este orçamento não é uma obra do acaso. Ele surge em virtude da má governação do PSD. De qualquer maneira, estamos perante uma proposta. Segunda nota. É normal que na Assembleia possam surgir propostas de alteração. Segunda nota. Este orçamento ainda faz o seguinte, demonstra que a Madeira está a fazer um ajustamento que tem que fazê-lo, naturalmente, em virtude do desastre governativo tem que fazê-lo, mas um ajustamento que tem 4 problemas. Um ajustamento que está a fazê-lo de forma muito rápida, demasiado rápida. Não é possível fazer um ajustamento desta dimensão em 4 anos. É muito rápido. Primeiro ponto. Segundo ponto, é muito profundo. O que estão a pedir aos madeirenses é demasiado. Os madeirenses não têm capacidade financeira para assegurar este ajustamento com esta profundidade, quer seja em termos de impostos, quer seja em termos de despesa. Em terceiro lugar, é um ajustamento feito com uma redução recorde no investimento público. Nós estamos a falar de passar de média de investimento público anual de 550 milhões de euros para 150 milhões de euros. Isto é uma redução recorde dessa matéria. Já não sequer vamos falar do absurdo do tipo de investimento que fazem, porque isso é uma outra questão. Mas em termos económicos, puramente económicos, de análise económica, compreende-se que isto é muito forte. 150 milhões mais a lei de meios também. Quarto ponto. Não, são 150 milhões de euros, ponto. 150 milhões só.
Pronto, ou seja, nós estávamos habituados a 550, vamos ter 150. Durante 2 anos já estamos assim. E de quarto e último ponto, um ajustamento feito à custa de impostos para os madeirenses. 126 milhões de euros a mais de impostos para os madeirenses. Este ano a mesma coisa. É demasiado grave e é demasiado profundo para nós conseguirmos aguentar isto. E repare, em 2012, o orçamento de 2012 retirou da economia os tais 500 milhões de euros. Nós tivemos que passar, na prática até tirou 1.000 milhões de euros, porque nós tivemos que passar de um déficit que tínhamos de 25%, não sei se se lembram disso, era 1.000 milhões de euros que foram descobertos, e passámos de um déficit de 25% para um déficit que supostamente o plano de ajustamento económico e financeiro dizia que era 3%. Isto significa reduzir 22 pontos percentuais ao déficit, significa retirar da economia 1.000 milhões de euros. Imagina o que é que o impacto que isto tem na economia. Este ano, o que o Governo pretende fazer é passar de um déficit de os tais 4%, imaginando que obtém os 4%, dificilmente ficará nos 4%, vai ficar nos 5% mais ou menos, 200 e tal milhões de euros, passar para os tais 4%. E este ano passar para os 0,8%. Isto é completamente impensável, Gil Rosa. Repare, eu vou dar uns dados para as pessoas perceberem o que é que eu estou a dizer. A região autónoma da Madeira passou de 25% para 4%, que é o que o Governo diz que vai conseguir fazer, retirou 1.000 milhões de euros da economia. E agora quer fazer, passar de 4% para 0,8%, com o Estado, que o Governo, deixe-me só terminar, que o Governo já disse que vai ficar em 0,9%, ou seja, 49 milhões de euros de déficit. Sabe o que aconteceu no país? O que aconteceu no país? O país foi assim, passou de 9% para 5%, nós passamos de 25% para 4%, ele passou de 9% para 5%. E em 2012 e 2013 o país vai passar de 5% para 4,5%. Nós vamos passar de 4% para 0,9%. Isto é absolutamente avassalador. Se fizermos umas contas, isto significa que em 2012 o esforço dos madeirenses para este ajustamento foi 18 vezes superior ao esforço nacional. Havia outra Mas, Gil, isto é muito importante, já vamos aí. São 18 vezes superior àquele que foi feito no nacional. E este ano vai ser 3 vezes superior. Ora, primeiro ponto, havia, sim senhor, outros caminhos. Este ajustamento era impensável ter sido aceito. E eu quero lembrar, este era impensável ter sido aceito. Oh, Gil Rosa, não é possível que um governo competente ache que seja possível, em 2 anos, retirar mais de 1.300 milhões de euros da economia, que é o que vai acontecer. Isto, obviamente, ao retirar estes 1.300 milhões da economia, a economia vai crashar, vai empobrecer de forma muito rápida, com consequências gravíssimas. Já está a acontecer, com consequências gravíssimas na sociedade. Mais de 20 mil desempregados. Quer seja no caso dos pobres que vão crescer de forma exponencial, quer seja nos desempregos. Isso é óbvio. Agora, dir-me-á, era possível fazer de outra forma? Era possível. Não é possível um ajustamento desta dimensão. O ajustamento desta dimensão é um desastre. Era possível ter mais tempo, era possível ter juros menos altos, era possível ter um ajustamento mais adequado àquilo que é a realidade económica da região autónoma da Madeira, e nada disso foi feito de facto. E, portanto, nós estamos hoje perante uma situação gravíssima, mas deixe-me que lhe diga uma outra coisa para concluir esta primeira abordagem. Deixe-me dizer uma coisa, esta questão do déficit não é a única questão que está a baralhar aqui as contas da região e que está a pôr os madeirenses cabelos em pé. O Governo Regional previu, e isto é a insensatez do Governo Regional e é a responsabilidade habitual, e eu atrevo-me a dizer a incompetência habitual, porque o Governo Regional sabe quanto é que prevê no Orçamento Regional para 2013 de crescimento económico? Prevê que a região vai crescer 0,3% em 2013. Ora, sabe qual é a previsão do país? É reduzir o PIB 1,6%. Nós estamos a fazer este esforço. Repare-me o paradoxo, Gil Rosa. O paradoxo é este. Nós estamos a fazer um esforço que é 3 vezes superior àquele da República em 2013. Já fizemos 18 vezes superior. E ainda por cima, ainda acreditamos que vamos crescer o PIB em 0,3%, quando o país está a fazer menos e vai diminuir o PIB em 1,6%. Ora, obviamente que estas continhas do Sr. Governo Regional têm consequências depois em tudo, em quê? Principalmente na execução orçamental. Esta execução orçamental que o Governo diz que vai fazer, estas receitas que diz que vai obter, nunca vai obter. Porque, obviamente, não vai ter um crescimento de 0,3%, está a ignorar a espiral recessiva da economia e, portanto, o que vai acontecer é que os impostos vão diminuir muito mais do que isto. E, mais uma vez, vamos ter um problema. O que é que significa? Mais impostos sobre os madeirenses. Vamos ver também a opinião de propostas do Partido Socialista, com certeza que já está a trabalhar também em algumas ideias relativamente às propostas que pretende introduzir neste orçamento. Estamos claros, Gil Rosa, mas eu gostaria, antes disso, de fazer alguns comentários àquilo que disse a Sra. Deputada Anivalda, que me parece importante. O primeiro tem a ver precisamente com as questões do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Eu gostaria que o PSD todo, eu não esperava que a doutora Anivalda sofresse de amnésia, porque o PS foi o primeiro partido, desde que este Plano de Ajustamento Económico e Financeiro foi aprovado, o primeiro partido a dizer que este plano não podia ser aprovado naqueles termos. E não podia ser aprovado naqueles termos porque precisamente ia ocorrer o que está a acontecer. Aumento do desemprego de forma galopante, aumento das falências e situação grave para as famílias da Madeira do ponto de vista social. Isso nós dissemos isso porque avisámos que isso ia acontecer. E está a acontecer. E, portanto, nós não recebemos lições de absolutamente ninguém. Eu lamento é que foi preciso um ano, foi preciso impor este choque fiscal sobre as famílias, foi preciso reduzir e desestruturar os sistemas fundamentais como a saúde. Deixa-me terminar. A saúde e a educação,
Constituição e neste momento dizer que agora temos que mudar. Não, tínhamos que ter garantido e ter capacidade negocial para garantir que isso não acontecia. Esta é a primeira nota. A segunda nota, o investimento público, todos nós sabemos, é indispensável para o crescimento económico. Agora, o investimento público feito da forma como o PSD fez ao longo dos anos é perverso para a atividade económica, porque deixe-me lembrar uma coisa, se o investimento público do Dr. Alberto Jardim ao longo dos últimos 10 anos e do PSD tivesse sido um investimento, eu não diria 100%, eu diria que 70% daquele investimento tivesse sido investimento racional e produtivo, nós hoje não estaríamos na situação em que estamos. Porque os investimentos que nós temos hoje, vou dar o exemplo paradigmático e clássico das cidades de desenvolvimento, que são 650 milhões de euros de... Não, mas deixe-me dizer, são 650 milhões de euros de dívida. 650 milhões... Oh, senhor deputado, deixe-me terminar. São 650 milhões de euros de dívida. Penso-me que é uma boa paixão. São 650 milhões de euros de dívida. Esses 650 milhões de euros de dívida já pagamos, nós, contribuintes madeirenses todos, os senhores todos estão lá em casa, já pagamos 200 milhões de euros. Deixe-me só terminar. 200 milhões de euros e não libertamos um euro que fosse daqueles investimentos. Se tivesse libertado um euro, nós não tínhamos problemas. Eram os investimentos que estavam a pagar a dívida e aí estávamos sossegados. Este chama-se irracionalidade. Isto é uma segunda nota. Terceira nota que me parece importante, Gil Rosa, porque nós devíamos conversar sobre a questão do orçamento e devíamos falar exatamente o que é que estamos a falar. Um orçamento tem despesas e tem receitas. E eu queria notar... É disso que estamos aqui a falar. Exato, mas eu queria notar, não, mas muitas vezes depois perdemos um bocadinho, mas eu queria notar uma coisa importante no caso das despesas, que me parece importante. Eu queria fazer 3 notas sobre o caso das despesas deste orçamento. Este orçamento tem um item, como tem todos os orçamentos, de aquisição de bens e serviços, e que em 2012 já tem sido sempre assim, mas em 2011 nós tivemos um valor significativo, no qual, desse valor significativo, 117 milhões de euros foi para a Via Litoral e a Via Expresso. Dir-me-á que esta é a outra minha paixão, é capaz. Via Litoral e Via Expresso. Em 2013, o valor é de 127 milhões de euros. A questão de fundo é esta. Esta Via Litoral e esta Via Expresso, que não construíram estrada nenhuma, como sabe, estão a fazer manutenções apenas, nunca construíram estradas, quem construiu estradas foi o Governo, como sabe, contrariamente ao que se passou no Plano Nacional e ao que se passou nos Açores. Nunca construíram nada. Vai custar ainda, além disto, 1.880 milhões de euros. Já pagamos 770, vai custar 1.880 milhões de euros. São 127 milhões de euros por ano. Era suficiente para nós não termos o choque fiscal. Quando me perguntou há bocadinho, mas alternativas, aqui tem uma alternativa. Se o PS fosse governo, isto não estava a acontecer. Mas nós não tínhamos o choque fiscal. Nós não tínhamos... Não, primeiro ponto, para já o PS não faria nunca um contrato que agora tem insinuações de ilegalidade por parte da Troika e por parte da Inspeção Geral de Finanças, que diz que estes contratos são ilegais. E o Governo Regional já está há um ano para olhar para esta matéria e não fez absolutamente nada. Há um ano, se contarmos o que disse a Troika, porque o PS está a dizer isto há 10 anos. Portanto, isto é muito grave o que está a passar. Primeira questão. Segunda questão, ainda das despesas. Existe o serviço, sabe quanto é que é o serviço da dívida que está orçamentado no orçamento para 2013? 362 milhões de euros. Sabe o que é que isso significa? Significa que estamos a falar de 57%, 57% das receitas próprias da região autónoma da Madeira. Ou seja, Rosa, para ver o drama em que nós estamos metidos, todas as receitas próprias da região, que são, em média, são 640 milhões de euros. Eu nem sequer vou contar com a previsão do Governo Regional, que falha sempre e é obviamente demagógica e empolada. Mas fala-se em 670 milhões. Sim, mas pronto, mas vamos ver aquilo que é a média dos últimos 10 anos. A média dos últimos 10 anos são 640 milhões de euros e não há de sair muito disto, poderá ir aos 700. Mas coloquemos nos 700, que seja 700 milhões de euros. Significa que nós estamos a entregar 55% dessas receitas todas para pagar dívida. E não estão aqui incluídos ainda os encargos todos. E os encargos e os juros todos. E porque, como sabe, há encargos e há juros que estão fora da esfera da administração pública e que não estão contabilizados aqui. E que são feitos pela administração pública. Termino já. 2 ou 3 propostas de alteração que se propõem a apresentar. Além disso, ainda nestas despesas, ainda tem despesas com empréstimos a empresas públicas e com transferências para empresas públicas. E que empresas públicas, falamos outra vez das mesmas. As Sociedades de Desenvolvimento e a Empresa Regional da Madeira, que custa 4,7 milhões de euros por ano ao erário público, aos contribuintes regionais. Ora, isto são caminhos que nós não podíamos seguir. Se nós estamos a fazer um esforço do lado das famílias, a obrigar as famílias a pagar impostos, se estamos a retirar prestações sociais, se estamos a retirar verbas da educação e da saúde, tínhamos que olhar para esta matéria. E o Governo Regional não olha para esta matéria porque isto faz parte da sua sustentabilidade, do seu poder, de sustentar o seu poder. E isto é verdadeiramente injusto e, sobretudo, cruel do nosso ponto de vista. Outra nota muito importante tem a ver com as receitas. As receitas que estão previstas estão verdadeiramente empoladas. E eu dou as 2 razões pelo qual estão empoladas. A primeira tem a ver com a questão da lei de meios e eu peço que a deputada me responda a isso. É que em 2012 havia 62,5 milhões de euros da lei de meios orçamentada no nosso orçamento que nunca chegaram. O Governo da República, como sabe, não enviou nenhum 62,5 milhões de euros do Banco Europeu de Investimentos. Não chegou ainda. Estamos a acabar o ano e, pelos vistos, não vai chegar. Os senhores colocaram lá, não foi executada, como sabe.
Mas este ano, em 2013, tem lá outra vez 62,5 milhões de euros, que nem sequer está orçamentado no Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado nem sequer tem lá, em Lisboa, no Orçamento de Estado, quem deve pagar, nem sequer está lá os 62,5 milhões de euros. Eu já nem vou falar do Fundo de Coesão, porque os senhores já deitaram fora. Os senhores já desistiram da lei de meios. O PS arranjou uma lei de meios para salvaguardar aquilo que eram os interesses dos madeirenses e os senhores deitaram fora. Portanto, os 62,5 milhões de euros não estão lá. E os senhores consideram os 304 milhões de euros das transferências de Estado, inclui 62 milhões de euros, que não estão em lado nenhum, não sei como é que virão, a senhora deputada me responderá. E depois tem outro problema, que é os impostos. Os impostos, quer seja IRS, quer seja impostos diretos, IRS e IRC, quer seja IVAs e tabacos, etc., têm um problema, sobretudo o IRC e os impostos indiretos, que é um problema da espiral recessiva que nós estamos submetidos. Nós estamos numa espiral recessiva de tal forma significativa. Curiosamente é que é uma perspectiva de crescimento em matéria de IRC, por exemplo. Mas em matéria de IRC faz sentido, porque estão a contar com a Zona Franca da Madeira, porque, como sabe, as empresas saíram de um sistema que não pagavam impostos para um sistema que pagam impostos. E, portanto, aí passa a entrar... Não, mas eu não estou a dizer que o IRC... A questão do IRC... Estamos a reconhecer que o Conselho Internacional de Negócios... Eu estou a falar daquilo que me parece óbvio, é que daquilo que são os impostos indiretos que têm a ver com a produção, como sabe, os impostos indiretos têm a ver diretamente com a produção, a previsão que aqui está é uma previsão manifestamente otimista. Esta previsão não se vai concretizar. E isto significa que... Mas o problema não é só não se concretizar a receita, o problema é o impacto que estes impostos têm na atividade económica, o impacto que têm na economia, o impacto que têm nas empresas. E isto é muito grave. Agora, muito rapidamente. Há 3 campos de que nós vamos apresentar propostas, porque nós não vamos... Naturalmente, nós temos aqui para trabalhar e, portanto, não vou aqui apresentar as propostas. Eu lembro só aos senhores deputados aqui presentes e ao Gil Rosa e aos telespectadores que nós, nos últimos 2 anos, apresentamos 160 propostas no Orçamento Regional. E, portanto, não são sempre iguais, senhora deputada. A senhora deputada, quando disser alguma coisa... A senhora deputada, quando disser alguma coisa... A senhora deputada, quando disser alguma coisa, tenha a certeza que sabe o que está a dizer. E, nesse momento, a senhora deputada não sabe o que está a dizer. As propostas não só não são iguais, como, ainda por cima, são fundamentais para resolver determinados problemas da região autónoma da Madeira. E dizia eu que são matérias que têm a ver com esta questão do ajustamento que está a ser feito neste orçamento, ou seja, este ajustamento é absurdo, nós temos que encontrar uma solução diferente e vamos apresentar propostas nesse sentido. A dinamização da economia, não há uma proposta sobre essa matéria. Eu acho piada que o Governo Regional diz que tem um aumento na área do turismo. E fui ver, e fui fazer as contas sobre aquilo que é a evolução dos últimos 10 anos do apoio para o turismo, e os últimos 10 anos o apoio para o turismo tem sido, em média, 11,1 milhões de euros de apoio para o turismo. Significa 2,8%. Este ano o Governo Regional está a prever, em termos de turismo, 3%. Ou seja, isto é o aumento que o Governo prevê. Não, mas atenção, mas nos orçamentos tem sempre 17 milhões. Eu estou a falar da execução. A execução acaba sempre nos 11, nos 12, nos 9, nunca chega aos 17. Ou seja, isso propõe 17 e chega sempre aos 11. Portanto, não estou a perceber onde é que está esse aumento. O ano passado era 15. No plano da dinamização económica é fundamental criar um ambiente adequado para que as empresas investam. E é só uma maneira. Ou melhor, há 2 maneiras. Por um lado, é preciso reduzir a carga fiscal e o Governo tem possibilidade de fazer isso. O Governo tem, hoje em dia, mecanismos do ponto de vista institucionais para fazer, precisa ter coragem. Precisa ter coragem, precisa ter uma estratégia para a região e conseguir vender a quem tem que vender, uma estratégia para a região. Coisa que ainda não soube fazer porque continua a agachar, sem nenhuma solução. E, finalmente, o óbvio, que é encontrar soluções do ponto de vista de apoio social. Não há nenhum programa social neste orçamento, 0 do ponto de vista de programa social, e, portanto, é indispensável que haja, nomeadamente, vários complementos que são indispensáveis encontrar, porque este Governo da República, do PSD e do CDS, retirou tudo aquilo que era possível ter do ponto de vista de prestações sociais. O socialista apresentou uma proposta de taxar, pela dificuldade de renegociar os contratos, de fazer, aliás, o que se está a fazer agora. Nós já propusemos há 5 anos na Madeira, que o PSD votou sempre contra, e propusemos nos orçamentos, que é apresentar um imposto extraordinário sobre as parcerias público-privadas para retirar verbas a esses rendimentos exagerados. Bem, olhando para o documento e nesta altura, qual seria o que é que lhe apetece fazer em termos de votação? Sabe, eu acho que parece óbvio que este documento é irreformável. Nós não temos nenhuma possibilidade de tornar este documento um documento apetecível. Não é possível. Agora, o Partido Socialista, como partido responsável, tem o dever de minimizar os estragos que este orçamento vai provocar na sociedade madeirense, quer seja nas empresas e nas famílias. E é isso que nós estamos empenhados. Nós estamos fortemente empenhados na preparação de um conjunto de propostas que altera a base programática deste orçamento e que dê um mínimo de esperança às populações da Madeira, coisa que este orçamento não dá de facto. E, portanto, nós estamos aqui com um problema muito sério, que é um orçamento
que, enfim, vai tornar tudo muito pior do que já tivemos até agora, e cabe ao PS apresentar propostas alternativas. Sobre o sentido de voto, parece-me mais ou menos óbvio que muito dificilmente o Partido Socialista votará a favor deste orçamento. De qualquer maneira, como sabe, o partido tem órgãos internos e a Comissão Política vai se pronunciar sobre isso, mas a minha proposta enquanto Presidente do Grupo Parlamentar é que se vote contra este orçamento. Mesmo que algumas das propostas que o PS venha a apresentar passem? Mesmo que algumas propostas passem, porque, repare, como digo, a base deste orçamento é uma base irreformável. Não é possível acreditar num orçamento que não acode às questões da economia, e é muito difícil introduzir propostas de um montante tão significativo que permita isso, nem acode às questões sociais, que são duas questões fundamentais, nem acode a coisas tão indispensáveis como a educação e a saúde, que estão completamente abandonadas por este governo, que desistiu completamente desses dois aspectos fundamentais, e, portanto, nós não podemos, obviamente... Edgar Silva, também a mesma questão.